Fala pessoal, sejam bem-vindos, começando mais um vídeo com muitas informações importantes. Mas antes, eu peço para que você se inscreva no canal, deixe o seu like e compartilhe o vídeo com o máximo de pessoas. Giro na tela e notícias a seguir. Paulo Figueiredo afirma que Pacheco sozinho pode derrubar Alexandre de Moraes. Veja o vídeo. Eu acho que o Pacheco, que é o homem que tem sozinho o poder que o Eduardo Cunha... É só um homem. O Eduardo Cunha podia ter sentado em todos os processos de impeachment da Dilma e ela estaria no poder até hoje. Sim. O homem que tem o poder de levar adiante qualquer impeachment do Supremo Tribunal Federal é o Pacheco. Que tá ressentido. Claramente ressentido até agora. Tem dado recados. Ressentido o suficiente para entrar em guerra contra o STF? Não. Mas as coisas saem de mão muito fácil. Basta uma centelha na outra direção. Sabe o que só está faltando? O querosene. Povo na rua. O querosene é o povo na rua. Porque se o povo não estivesse na rua em 2016, não adiantava nada o Eduardo Cunha. Concordo. O povo serve, e nesse ponto é triste dizer, não foi o povo que tirou a Dilma do poder. Foi o establishment que se livrou do PT naquele momento. Com pressão popular também. A pressão popular permitiu que um setor do establishment se livrasse de outro. E neste momento, a única saída que nós temos no Brasil não é eleitoral. O único caminho que nós temos para o Brasil é que o próprio establishment brigue entre si. O único caminho, o povo precisa estar na rua insuflando essa tensão, gerando caos. Eu brinco que é como se fosse aquela época que a gente estava na escola, que você ficava, vai deixar? Porrada! Botando aquela pilha. E o que está faltando é isso. Agora, a gente não perceber a oportunidade maravilhosa que é o fato de que o Pacheco, que é um homem que tem tudo na mão para botar um impeachment do STF, ele só vai precisar de uma desculpa. E foi o que o Eduardo Cunha ficou precisando. O Eduardo Cunha ficou esperando uma desculpa. Quando apareceu, ele falou, opa, é essa. Tem povo na rua. E eu tenho uma razão mínima jurídica. Vambora. Eu acho agora, que o Pacheco não tem destino político. Isso é que é espetacular. O espetacular é que o Pacheco jogou todo... Olha para você ter o grau de nível de maluquice e vaidade desses caras. O Pacheco achava que ele, sendo o presidente da Câmara que ele seria cogitado para ser presidente do Brasil. De verdade. Ele realmente acreditava nisso. Eu sei que nós temos amigos em comum. E as pessoas falavam. O Pacheco, Paulo, o Pacheco acha. Pois é, nem ministro ele vai ser. Ele achava que ele ia ser presidente do Brasil. Ele ainda tem essa mosquinha na cabeça, tá? Ele ainda tem. Mas, de um modo geral, realisticamente, ele sabe que na posição atual dele, não há a menor chance dele se reeleger daqui a 4 anos. Isso que eu tô falando. Exatamente. Então, só restava o que caminho para ele? Qual o caminho que resta para ele? Nada. Só resta para ele o quê? O Supremo Tribunal Federal, certo? É isso. Só que pro Supremo Tribunal Federal, o Lula está indicando todas as vagas que ele tem para gente próxima dele. Flávio Dino Bessias, advogado do Lula. O Pacheco não é nem cogitado. Então qual é o único caminho para o Pacheco ser indicado? Abrir mais uma vaga no STF, né? E que nome melhor para entrar numa vaga no STF do que o cara que tiver devolvido a moralidade ao Supremo Tribunal Federal? E eu acrescento. Olha a oportunidade maravilhosa nas mãos da gente. E eu acrescento. Pacheco não se intimida com ministros e avança com nova PEC contra o STF. Veja o vídeo. Depois de aprovar essa PEC que limita, aquela PEC que limita poderes do Supremo Tribunal Federal, isso aconteceu na quarta-feira lá no Senado, acabou ganhando ainda mais força essa discussão sobre mandatos na corte, que a gente acabou de ouvir aí na fala de Rodrigo Pacheco. Eu vou conversar um pouquinho mais sobre esse assunto com ela, Jussara Soares, que está comigo nesse plantão. Oi, Jussara, muito boa tarde para você. Você tem apuração sobre esse assunto, né? Boa tarde, Tainá. É verdade, eu acho que vem mais briga pela frente. Tudo indica que é o que vai acontecer nos próximos dias. O que a gente tem agora? Essa declaração do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, de que é a favor de mandatos, na verdade ele está reforçando uma ideia que ele já vinha, a gente
já fez cobertura juntas disso, de que ele fazia essa defesa de estabelecer mandatos para os ministros do STF. Pois bem, a surpresa é que esse tema volta justamente após esse embate público que a gente viu essa semana após a aprovação da PEC, que limita ali as decisões monocráticas no STF. Pois bem, mas o que a gente já tem essa semana? Qual é a expectativa das pessoas ali no Senado, dos senadores, as pessoas que acompanham ali a tramitação dessa proposta? Nesta semana, o presidente Davi Alcolumbre, que é o presidente da Comissão de Constituição e Justiça, ele já quer definir um relator para essa PEC que vai discutir a instituição de um mandato para o Senado. A pessoa preferida agora, a senadora preferida para ser a relatora, é a senadora Tereza Cristina, que é do Progressistas, foi ministra do ex-presidente Jair Bolsonaro, e pela minha apuração aqui, Tainá, o convite já até foi feito para ela. Ela pediu uns dias para pensar, mas tudo isso significa que, apesar desses embates, esse tema, que é um outro tema sensível, que pode esgarçar ainda mais essa relação entre Pacheco e os ministros do Supremo Tribunal Federal, esse tema não morreu. O que eles nos dizem? Indicando um relator aqui agora, isso indica que o tema segue em pauta, em discussão. Porém, não há uma previsão de isso vai ter uma tramitação longa ao longo de 2024. Mas, ao definir já um relator para esse tema, assim, né? Na sequência de uma semana de tantos embates, vem um recado aí de que o Senado não se intimidou diante das críticas duríssimas que foram feitas pelos ministros, como a gente mostrou aqui. Então, nesse momento, essa a expectativa deles, é que, de fato, na próxima semana, seja ali indicado um relator. Tem muitas discussões, tem um projeto, né, a PEC, que foi apresentado pelo senador Plínio Valério, que estabelece um período de 8 anos. Mas tudo indica que esse projeto pode sofrer várias emendas, até porque não há nenhum consenso entre os senadores em relação ao tempo desse mandato. Há uns que falam em 8, como é a proposta do senador Plínio Valério, mas também tem aqueles que defendem 10, 12 e até 15 anos. Então, é uma discussão longa, porém, o Senado está disposto a fazer disso uma pauta para 2024, já indicando, como a gente está no finzinho do ano, né, Tainá? Já indicando um relator agora nas próximas semanas. Vamos ver se de fato eles mantêm essa intenção e a gente segue acompanhando aqui. Agora, tem um outro detalhe, é que no meio desse embate todo, eu fui conversar com alguns senadores que têm uma visão um pouco diferente, achando que assim, puxa, já foi uma semana difícil, foi dura, não vamos colocar isso como prioridade agora, vamos acalmar os ânimos e depois a gente retoma essa discussão, que sim, é importante, vários senadores ali, até mesmo de governo e de oposição, não descartam discutir isso e acham que é um tema, sim, que deve ser tratado pelo Senado. Moraes assinou a sentença de morte de Cleriston, diz colunista. José Roberto Guzzo diz em seu artigo que o réu do 8 de janeiro foi vítima de um assassinato legal. Guzzo menciona que a justiça foi informada sobre o delicado estado de saúde de Cleriston, que lidava com comorbidades. No dia 27 de fevereiro, um laudo médico oficial informou à autoridade pública que ele corria risco de morte, se não fosse levado a um hospital. Precisava de tratamento urgente para um quadro de saúde grave, causado pela combinação de enfermidades cardíacas, diabetes, hipertensão e distúrbios no sistema circulatório. A defesa do réu solicitou, com base nesse documento, que ele fosse internado em um hospital. No dia 1º de setembro, o próprio Ministério Público, responsável pela acusação, pediu a sua soltura para que ele pudesse receber cuidados médicos de emergência. O relator do processo, ministro Alexandre de Moraes, ignorou o laudo, a petição da defesa e a solicitação do Ministério Público, observou o colunista. Ao se debruçar sobre a dinâmica dos fatos, o jornalista afirma que o ministro Alexandre de Moraes assinou com isso a sentença de morte de um preso que estava sob a sua custódia e que não tinha nem sequer sido julgado após quase um ano na prisão. A única pessoa que poderia evitar que Cleriston morresse é Alexandre de Moraes. Não tomou nenhuma das medidas necessárias para isso.
Ao contrário, a crônica destaca que a única defesa com que Moraes e o STF contam é o silêncio, o que de fato tem ocorrido sobre o caso em questão. Mas há um morto estendido no caminho do Supremo. Quando você tem um morto estendido no caminho da história, né, que vem sendo percorrida por uma instituição, você não remove isso como se fosse uma árvore decepada pelo temporal, uma pedra arrancada da encosta. É um cadáver com nome e sobrenome. Não adianta chamar de cidadão brasileiro. Como dissemos ontem, tem nome o morto. Pior, o morto agora fala na internet e faz as denúncias que não pôde fazer em vida. Ele continua, ele recupera a voz, como aconteceu com o Clériston, nessas circunstâncias. E não adianta ignorar. O morto interfere no curso da história. Em 1975, quando a imprensa existia como tal, os jornalistas ignoraram o ato institucional número 5 para denunciar o assassinato do Vladimir Herzog. Agora, a imprensa não tem coragem ou não tem disposição, que é pior, para fazer a denúncia devida, mas nós fizemos e faremos. Nós alertamos para o que iria acontecer. Não faltaram denúncias. A advertência é o que não faltou. Nós começamos as advertências em janeiro. A primeira capa saiu antes que o mês terminasse, sobre as prisões do dia 8. Em fevereiro, nós chamamos a atenção para os esquecidos de Brasília. E entre eles estava o Clériston, já. E tantos outros. E o que sobrou também foi arrogância, insolência e desprezo pela Constituição. O advogado Gilmar Mendes, indicado para o Supremo pelo presidente Fernando Henrique Cardoso, ele tem razão quando ele diz que o problema do Brasil e da democracia brasileira hoje é o Supremo. Ele pode dizer também que o Supremo não é formado por um bando de covardes. Nem o povo brasileiro é um bando de covardes. Nem nós nos intimidamos com o que diz o Supremo. Eu não me intimido. Eu não me intimido com o rosnado do decano do Supremo. O decano é apenas o mais velho, o mais antigo de uma instituição. Eu sou o mais antigo aqui. Nem por isso eu tenho direito de baixar ordens aí que devem ser seguidas pelo povo brasileiro. É um sintoma muito animador a volta ao palco do Gilmar Mendes, que sempre foi o líder do Supremo, o dono do Supremo. Enquanto o serviço sujo foi feito por outros, ele se calou. Ele adora a decisão monocrática, porque ele é uma usina de habeas corpus intempestivos, ilegais, arrogantes e mais. Comunico ao advogado Gilmar Mendes que o medo epidêmico, o medo pandêmico começou a acabar. Aqui ele não existe. E o povo brasileiro há de mostrar nos próximos dias, com manifestações pacíficas, que o medo acabou. Acabou. Quem deve explicações agora é o Supremo Tribunal Federal. Não adianta o ministro Barroso fazer o que fez ontem, tentar reduzir a um cidadão brasileiro cadáver que tem nome e sobrenome. Não adianta ele abrir o celular, ele que é tão fluente, né, na hora de fazer participar de festinhas do PCdoB, não adianta ele pegar, né, o ministro Alexandre de Moraes mandou investigar
as razões, as causas da morte estão sendo reveladas reiteradamente pelo próprio Clériston. E os seus assassinos também estão sendo denunciados por ele. A menos que o ministro Alexandre de Moraes não queira procurar no próprio inquérito as causas da morte, elas estão todas lá. Não precisa abrir outro inquérito para apurar o que ele e os seus parceiros do Supremo fizeram. Está tudo lá. Declarações de médicos, declarações do próprio Clériston, advertências do advogado, todas ignoradas. Todas ignoradas. Ele morreu, ele é vítima, o Clériston, da prepotência do Supremo, do desprezo pela vida. E agora o Supremo está na defensiva. Esse tipo de reação não assusta ninguém. Como traídos. É isso, por acaso havia um casamento? Então é espúrio. É um casamento indecente, né? Indecente, é uma ligação incestuosa, porque os poderes são iguais e não existe nenhum poder mais igual que os outros. É a mesma coisa que o Congresso se declarar traído pelas sucessivas intervenções do Supremo em território alheio. Deliberam sobre tudo, chega de voto monocrático, não são semideuses, são advogados que nunca julgaram na vida. E a gente assiste ainda a filmes que mostram o ministro Alexandre de Moraes negando a defesa de um réu pelo advogado, porque normas internas do Supremo assim determinam. Vale a Constituição, que eles nunca deixaram de seguir. Vale a Constituição, diz o Supremo, diz o Gilmar Mendes. Defendeu a Constituição e a democracia. Defendeu coisa nenhuma. Democracia que tem sobrenome não é democracia. E eles chamam de democracia relativa. O que é democracia relativa? É a meia virgindade? É isso? Não existe. Não existe. Nós queremos a democracia sem adjetivos. É um substantivo suficientemente forte para dispensar muletas. Chega de autoritarismo. Basta de decisões absurdas, como você agir como um dono de escravos que mantém o escravo já alforriado preso ao pelourinho. É o que significa o uso da tornozeleira. É a punição pela humilhação indevida, ilegal. Então agora é hora de o Supremo criar juízo. Porque se não criar por conta própria, esse juízo será imposto pela ressurreição do Congresso, tomara que seja isto que está em curso, e pela ressurreição da coragem do povo brasileiro de dizer a verdade a quem tenta ocultá-la. Quer ver mais vídeos como esse? Então inscreva-se agora mesmo no canal, deixe o seu like e compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas. Assim você vai estar me ajudando demais. Fico por aqui, um forte abraço e que Deus abençoe a todos. Brasil acima de tudo e Deus acima de todos.